E avançamos então para quinta-feira, então deixamos domingo e segunda a história de Noé, terça e quarta a história de Sodoma e Gomorra, com esse diálogo entre Jesus e Abraão, e chegamos aqui na quinta-feira, onde o juízo pré-advento será considerado. E aqui o autor diz que uma descrição, lá de Daniel 7, do juízo pré-advento, nos apresenta um vislumbre por trás do véu. Uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo, está atuando para resolver o problema do pecado, enquanto Ele trabalha para a redenção daqueles que desejam viver em uma aliança com Ele. E aqui então, alguns textos de Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27 foram dados como leitura, e aqui nós tivemos nestes versos, uma ideia da visão, né? Os versos 9 e 10, Daniel vê tronos, vê um ancião de dias, vê um rio de fogo, milhares de anjos que o serviam, e um tribunal e os livros. Nos versos 13 e 14, ele vê o Filho do Homem, a quem foi dado domínio, glória e o reino. E esse domínio não é um domínio passageiro, mas é um domínio eterno. Então, nos versos 22, 26 e 27, o ancião de dias faz justiça aos santos do Altíssimo, e os santos possuem o reino. Uma rápida pincelada, né, nestes versos que resumem esta visão. Então, a Bíblia destaca em várias passagens que a raça humana ela será julgada pelo Senhor. Ela é objeto de juízo. Eclesiastes 12, 14 diz que Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Pois Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 10, todos temos de comparecer perante o tribunal de Deus. Ninguém ficará isento de comparecer perante o tribunal de Deus. Irmãos, uma declaração interessante. Deus não precisa de registros. Ou você acha que Deus precisa de registros? Não, Ele não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas as criaturas têm perguntas. O universo não caído tem perguntas. Então, essa gente, esse não caída que testemunhou a rebelião de Satanás e agora junto com os salvos de todos os tempos, eles terão a oportunidade de ver detalhes sendo esclarecidos aos salvos humanos, seres humanos salvos, que mais uma vez confirmará, ratificará a justiça e a misericórdia de Deus. Deus agora convida os seres humanos à sua presença e Ele abre os livros, não porque Ele precisa dos livros, não porque Ele precisa saber quem se salvou e por que se salvou. Deus sabe todas as coisas, mas Ele permite agora que o seu povo possa ter esse conhecimento. E aqui Ele faz mais uma aplicação à lição que vimos ontem, a história, na quarta-feira, a história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra é também um tipo do juízo, ou seja, é uma história que nos ajuda a compreender o juízo. Ele é uma simbologia, ele nos dá compreensão daquilo que vai acontecer no futuro. Apresenta, portanto, ideias interessantes sobre o juízo. Os pecados de Sodoma estavam sendo investigados. Aqui nos é dito que o clamor havia chegado ao céu. Não foram apenas os pecados de Sodoma e Gomorra que estavam sendo investigados ali, mas Deus dá a Abraão a oportunidade de demonstrar que ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Deus compartilha com Abraão para que ele entendesse os seus caminhos, as suas decisões, que ele estava agindo de forma justa. E quando Abraão faz as perguntas, se houver 50, Deus diz, não destruiria. 45, 40, 30 e finalmente para no 10. Abraão entendeu, Deus é justo. Entretanto, no meio destas cenas descritas a Daniel, capítulo 7, quem aparece? O Filho do Homem. Ei, Filho do Homem maravilhoso, Jesus Cristo, poderoso este Jesus, é a presença dele, deste Cristo maravilhoso, desse Senhor Jesus. Essa é a única razão pela qual este juízo se torna a favor dos santos do Altíssimo. E vai dar aos santos o domínio, vai dar aos santos o reconhecimento da sua escolha, da sua decisão. Que coisa linda, irmãos, Jesus está no centro do juízo. Ele é a pessoa, ele é a figura central e é por causa dele, pelos seus méritos, pela sua morte, pela sua redenção, pelos seus atos salvíficos,
que nós somos alcançados e salvos e temos a esperança de estar entre aqueles que receberão a justiça feita pelo ancião de dias aos santos. Podemos estar entre os santos e teremos entre aqueles que serão chamados santos do Altíssimo e aqueles a quem Deus entregará a posse do reino. Que coisa linda! Jesus está no centro do juízo, mas Ele está também no centro da minha vida, da sua vida? Essa é a pergunta. Dessa maneira, vamos aqui um ponto final na lição da quinta-feira.